Amém. Graça e paz de Jesus. Hoje nós vamos falar dos atributos de Deus. Dois atributos de Deus, que Ele é a essência da graça. É Ele que é a essência. Ele é tudo em nós. Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor da glória. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, em Efésios 2:10, diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Veja que Ele nos escolheu para vivermos em boas obras. E é isso que nós vamos aprender. Muitas coisas que falam sobre essa graça sobre graça. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, te damos graças, Pai, porque nós estamos reunidos no teu nome, Senhor, para aprender muito mais de ti, Senhor, para sermos transformados de glória em glória até ser dia perfeito, Senhor, até que chegue aquele grande dia que estaremos com o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a cada dia ser parecidos mais contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graça e misericórdia são gêmeas fraternas, elas andam juntas. Tiveram início na mesma pessoa, brotaram da mesma fonte e aparecem simultaneamente, mas não são idênticas. A misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, e a graça nos dá o que não merecemos. Quando dizem assim, esse aí vive da misericórdia, porque certamente ele poderia viver mais do que estava vivendo, mais do que aquilo. Mas a graça, ela nos dá mais do que merecemos, aquilo que nós não merecemos. Graça denota boa vontade, bondade e benefícios. Evoca a imagem de um superior, aquele lá em cima, o nosso Deus, concedendo favores a um inferior indigno que somos nós. A graça do Senhor inclui um favor não merecido, aceitação não esperada e amor incondicional. Você não espera ver. Nós não esperávamos, antes de conhecer Jesus, que teríamos tantos benefícios e que o amor dele seria incondicional com nossas vidas, mesmo errando. Jesus é o doador da graça, João 1, do 14 ao 17. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A proclamação de João Batista. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Próximo. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, todos nós. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Toda a igreja, todos os irmãos, todas as igrejas, elas possuem essa graça sobre graça. Apesar de alguns não saberem, não terem esse conhecimento, mas todos estamos debaixo desta graça.
e uma amostragem dos dons. Eu vou falar de cada dons que Deus dá graça, que inclui. Se você quiser anotar, porque eu só coloquei os versículos, mas vamos falar de alguns dons da graça. 1. A salvação. Efésios 2:8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós sabemos que nós confessamos Jesus porque Ele nos atraiu, Ele se revelou a nós. Então o dom foi Ele que nos deu, de confessar o nome dEle, porque nós, de nós mesmos, mortos em pecados e delitos, jamais teríamos condição de confessar Jesus como Salvador, a não ser que Ele nos atraísse a isso. E foi dessa forma que Ele nos atraiu, com a sua graça de salvação, a sua graça reveladora do seu grande amor por nós. E de adoção, Efésios 1:5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então lá na cruz Ele fez tudo isso, Ele nos adotou como filho e se revelou para nós. E direito à herança, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então é a vontade dele, não é a minha e nem a sua. Nós não fizemos nada para ser salvos. Alguém nos tirou de lá e nos colocou sobre um decreto de perdição. Mas Jesus, com a sua maravilhosa graça, Ele nos escolheu, nos predestinou, conforme o plano que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito dele, da sua própria vontade. Cidadania espiritual, Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria não é essa. Quando eu vejo alguns irmãos desesperados por quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, uma briga na internet, um falatório, uma fixação nisso, a nossa pátria não é essa. Nós devemos orar, mas certamente será feito tudo o que for da vontade de Deus. O homem pode traçar qualquer plano, mas ele só se realiza se Deus permitir. Nós devemos orar por quem vai ser eleito, orar pela nossa cidade, nosso país, os nossos governantes, mas a nossa cidadania não é aqui, é celestial. E quanto os dons da graça também de santidade, Efésios 1:4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele olhou para nós e falou: esses são meus, esses aqui são meus. Sabe por quê que ele nunca desiste de você? Porque ele te escolheu desde antes a fundação do mundo, para ser dele, irrepreensíveis na presença dele. Segue-se que aquele que não retrocede para ser irrepreensível na presença do mestre, logo já não pode ser filho. Mas aquele que luta contra o pecado que assedia,
contra tudo aquilo que afasta de Deus, você é filho de Deus e já conseguiu estar irrepreensível na presença dele. Acesso a Deus, Efésios 2:18. Pois por meio dele, tanto nós quanto vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. O que nós fizemos hoje aqui? Nos reunimos, nos consagramos, oramos ao nosso Pai, porque nós temos pleno acesso a Ele. Essa é uma graça sobre graça que nós temos. O segundo benefício, depois da salvação, todos: adoção, direito à herança, cidadania celestial, santidade, acesso a Deus, perdão. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Preparação para o serviço. 1 de Pedro 2:5-9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Somos edificados como casa espiritual. Você não é carnal, você é casa espiritual, você é espiritual, com o propósito de seres o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. O que nós fizemos nesta manhã? Oferecemos sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. Foi aceitável a Deus o que nós fizemos nesta manhã? Por meio de Jesus Cristo, porque nós falamos no nome de Jesus. Porquanto assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Próximo. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Para nós, o que cremos, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Jesus foi rejeitado pelo mundo, mas ele se tornou a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Próximo. Porém vós sois geração eleita. Vai dando glória. Porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja quanta coisa você é e eu sou, não é? Cujo propósito, agora não é para sair por aí falando como fazíamos outrora, não é? Eu sou pedra que vive, nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Porém, essa parte, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazíamos isso? Proclamávamos as grandezas de Deus? Não. Andávamos com o narizinho empinado, achando que nós éramos o rei da cocada preta, não é? Que éramos predestinados, uma nação santa, povo escolhido de Deus, nascido para reinar e governar, mas não proclamávamos as grandezas de Deus. Estava muito longe nosso entendimento disso aqui, porque um espírito de arrogância e pretensão e de soberba tinha nos tomado, mas hoje Deus nos trouxe, nos libertou, nos tirou como um tição do meio de um fogo
para revelar suas grandezas, para que nós proclamássemos, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos fazendo isso, sendo cristãos transformados. Então, quando nós temos um serviço em Deus, nós somos preparados para este serviço, proclamar. E você pode proclamar de diversas maneiras, no seu trabalho, na tua igreja, conversando, em qualquer lugar. Nós temos que refletir Cristo. Habitação no Espírito Santo, Efésios 1:13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos esse selo. Nós temos esse selo. E nós temos que andar como filhos de Deus, mas não com arrogância, não com pretensão, mas com fala graciosa, refletindo Cristo no olhar, com um andar de excelência de filhos de cidadão dos céus, com humildade. E se isso ainda não acontece, comece a fazer com que aconteça. Outro dom da graça de Deus, a armadura de Deus, Efésios 6, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas. É isso que acontece. É isso. Nós temos que estar orando, nós temos que estar indo contra principados e potestades. Hoje, a igreja não tem pregado para quem não é crente, tem pregado para os crentes, porque os crentes estão perdidos. Então aí o crente, a igreja ora e intercede e admoesta aos crentes, aos próprios crentes. É hora da igreja pregar para quem não é crente. Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Próximo. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança. Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. E tem muito mais dons graciosos disponíveis para nós. Você percebe o que é graça sobre graça? É estar revestido de tudo isso que foi falado aqui. A nossa salvação nós já recebemos, a nossa adoção nós já recebemos, direito à herança nós já recebemos, cidadania celestial, somos seres celestiais, santidade, acesso a Deus,
perdão, preparação para o serviço, habitação no Espírito Santo, a armadura de Deus, todas essas coisas nós temos. Nós só temos que nos comportar como os filhos de Deus. E para ter acesso a tudo isso, nós temos que ser transformados e buscar essa transformação, porque já está tudo disponível. Há uma mesa, há um banquete prontinho para você e para mim, em nome de Jesus. E não é de admirar que a sua graça seja denominada multiforme. Quer ver 1 de Pedro 4,10? Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Viu? Nós temos que ser bons administradores de tudo isso que eu acabei de falar. Viu? Por que que eu e você às vezes não conseguimos alcançar algum objetivo? Porque não somos bons administradores dessa multiforme graça de Deus, que nos dá acesso livre a todas as bênçãos. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Não é. Ele pode perturbar, mas ele não é páreo. Qualquer que possa ser o impacto do pecador, sua graça é mais potente. Romanos 5,20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Viu como a gente pode vencer o pecado, aquilo que nos assedia? Porque há uma superabundante graça. Graça sobre graça. Deus é um Deus doador. Ele nos concede seu amor e ama concedê-lo. Graça é um dos seus maiores prazeres. Efésios 1:5 até o 9. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Você está prestando atenção nessas palavras? Você está atento a esta palavra? Como nós somos agraciados por Ele? Próximo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Próximo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu nos santos. Ele fala do sacrifício de Cristo Jesus, que Ele fez na cruz. E o que nós temos feito? De que forma nós estamos sendo gratos a Deus? De que forma você se revela para Deus? De que maneira? Com tantos benefícios que Ele nos deu, de uma graça sobre graça. Ele diz que o pecado, ele entrou, mas a graça superabundou. Então Ele nos concedeu tantas coisas no amado, tantas coisas, nós temos tudo. E Ele gritou na cruz do Calvário que estava tudo consumado. Então, se está tudo consumado, de que forma nós temos que
entrar no Santo dos Santos? De que forma nós temos que nos apresentar a Deus? Nós temos que tributar glórias a Deus e ter uma vida de retidão, refletir Jesus no olhar, refletir Jesus no caminhar, refletir Jesus no falar, refletir Jesus nos sentimentos, refletir Jesus em todo o tempo, um andar gracioso. Isso tudo é uma forma de expressar a nossa gratidão a Ele por tamanhos benefícios. É uma força que você tem que fazer e eu temos, porque ainda habitamos em um corpo de humilhação, mas Ele não pode nos vencer, porque nós temos que tributar glórias a Deus e temos que ser gratos em todo o tempo por tamanha graça, essa multiforme graça de Deus nas nossas vidas. E a provisão de uma herança para os crentes, o que você pensa? Não, eu vou morar no céu. Há uma provisão para os crentes. Vamos ver o que a palavra diz e qual é a descrição da herança. Qual é a descrição da herança? Não é aí o jaguar, que tem crente, assim, não sei, sabe? Ele viaja. Diz que eu tenho uma irmãzinha que às vezes fala no telefone e ela diz que ela vai entrar na Mercedes dela, não sei o que, não sei, é só alugar que entra na Mercedes. Só alugar, anda lá na Mercedes, não precisa ter uma. Mas tem crente viajando no que diz da descrição da herança de Deus. Efésios 1, de 4 até o 14. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu antes da fundação e para ser irrepreensível na sua presença. Então você não vê Deus, mas você sabe que Ele existe. Então pensa que você está na presença dEle agora. Pensa naqueles feitos que você tanto quer praticar e pensa que você está na presença dEle. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Próximo. Para o louvor da sua gloriosa graça, e a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Seremos louvor diante dele? Seremos louvor para ele? Nós estamos praticando as boas obras? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Próximo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Próximo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Próximo. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e é a garantia da nossa herança. Amados, cada vez que você presta atenção nessas palavras, cada vez que você presta atenção pausadamente no que ele está falando, você vê quanta coisa foi feita
quanta coisa foi consumada por sua vida, por minha vida, e que não nos dá o direito de pecar. A dádiva divina é uma percepção espiritual. Nós já estamos quase terminando. Mas eu quero que você tenha o seu coração disponível, a sua mente aberta, para deixar entrar essas palavras que te transforma a mim e transforma você. O corpo de Cristo não pode estar doente. Não pode. Ele é o cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo dele. E o corpo não pode estar doente. Nós temos que ser transformados de glória em glória. Efésios 1, 15 ao 23. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Nós temos uma herança no santo, e só através de olhos espirituais, para entendermos o que é graça sobre graça, vivermos essa plenitude que Deus tanto quer que nós entendamos. Próximo. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potenciosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, preste atenção, e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja. Estão compreendendo? Tudo aquilo que foi dado a Jesus, ele designou para a igreja. Nós somos corpo de Cristo, corpo, e este corpo foi adornado desse poder. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui. O mesmo Espírito que nos tirou das trevas, ele habita em nós. É por isso que nós não podemos sair por aí fazendo tudo o que a nossa maldita carne deseja. Ele já nos concedeu esse poder. E se ele nos concedeu esse Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos, você e eu temos poder para aniquilar o pecado. Que é o seu corpo, a plenitude que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos dá toda a provisão que precisamos. Toda. Seja da provisão material, a provisão contra o pecado, a provisão divina e espiritual. Graça sobre graça. Amados, quer dizer que todo esse poder foi dado à igreja, que é corpo de Cristo, e temos essa graça excelente
de sermos parecidos com Ele. Imagina se andarmos no Espírito. Se andarmos no Espírito. Rótulo de crente não salva ninguém. Andar no Espírito, testemunhando a glória que está sobre a tua vida, salva quem passa do teu lado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos foi concedido. Ele está na igreja, no corpo de Cristo, na sua vida, na minha vida. Prove dessa graça. Prove dessa graça de Deus diariamente. É bem difícil, eu sei que é. Mas nós devemos provar dessa graça diariamente. Viva à altura dos planos de Deus para você. Viva dessa forma. Porque nós somos herança do Senhor. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Aplauda o teu Senhor, o nosso Deus. Levante as tuas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. E a igreja, que é o corpo de Cristo, adornada de sua graça, diga amém. E amém. E amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Está encerrado o nosso culto. Amém. Graças a Deus. Possamos ter a melhor semana das nossas vidas. E podemos contar com essa graça sobre graça nas nossas vidas. Em tudo que fizermos. Em tudo que fizermos. Medita nessas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.